Vamos lá, galera. Tudo bem? Iniciando a gravação aí da nossa aula. Como eu tive um problema no horário da aula para gravar, como prometido, vou gravar agora o conteúdo, publicar e postar lá na sala Google para que vocês possam ver depois, tudo bem? Então, vamos dar sequência ao nosso conteúdo de sistemas operacionais. Como prometido, a gente vai abrir aqui o bloco de notas e vamos trabalhar um pouquinho com a linguagem de programação HTML, tá? Então a gente precisa entender um pouquinho sobre alguns termos, né, que a gente vai utilizar. Então nós temos aqui alguns símbolos, tá? Então, o sinal de maior e menor, ele dentro da linguagem de programação HTML é chamado de tag. Então nós temos a tag aberta e nós temos a tag fechada, que tem essa barrinha aqui, que é a mesma barrinha da divisão que tem no teclado, na parte numérica, tá? Quando nós temos a tag com algo escrito, a gente chama de tag comando, tá? Que seria o comando em HTML, tá? Então cada comando tem um significado e a gente tem uma estrutura básica, né, para iniciar a programação em HTML. Então vamos conhecer os comandos básicos. Vocês vão se aprofundar mais, tá, em HTML lá na parte de web. Então podem ficar tranquilos que aqui é só uma introdução. Tá? Então aqui eu tenho a estrutura básica, né, os comandos básicos do HTML. Então, para ficar mais fácil, eu vou mostrar para vocês, falar para vocês o nome do comando, tá? Então aqui nós temos o HTML, que identifica início da página. Nós temos o head, quer dizer início do cabeçalho. Nós temos o title, que é o início do título. Tá? Nós temos aqui o title com a barrinha, né, que a gente chama de final do título, né? O head, que também, né, que é final do cabeçalho. Nós temos o body, que é o início do corpo. Final do corpo e final da página, tá? Então esses daqui são os comandos principais da estrutura HTML. Perfeito? Bom, o que acontece? A partir desse princípio de comandos básicos, entendendo um pouquinho o que cada comando significa, a gente vai criar uma página simples em HTML, tá bom? Então o que a gente precisa fazer? Primeiramente, digitar os comandos básicos. Então, HTML, head, title, né? O title fechado, é importante não esquecer de abrir e fechar os comandos, tá? O head, o body, novamente, o body fechado e o HTML fechado, certo? Depois que eu criei pelo bloco de notas,
essa estrutura padrão eu tenho que salvar, tá bom? Eu preciso salvar essa estrutura. Então a gente vem aqui no menuzinho arquivo, salvar como. Quando vocês trabalharem com sites, é importante você criar uma pasta. E tudo que você for fazer do seu site, você salva dentro dessa pasta. É importante citar, gente, a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue fazer isso pelo celular, tá bom? Somente pelo computador. Então, vamos salvar aqui o arquivo. Primeira página sempre com o nome index. Aí eu tenho que colocar a extensão .html. Tá? É importante colocar a extensão. Nós vimos sobre extensões e páginas lá nas primeiras aulas, né? Na segunda aula, para ser mais específico, a gente trabalhou como navegadores. Tá bom? Salvei. Então eu vou lá na área de trabalho, onde minha página está criada, e vou abrir aqui. Vocês vão perceber que esse arquivo ele vai estar em branco. Por quê? Porque eu não criei nada de conteúdo. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar o título para essa página. O que seria o título? Quando você entra em um site, a gente tem aqui em cima, ó, certo? Isso daqui é o título do site, que seria o nome do site. Então a gente vai colocar aqui, início HTML, turma 2504. Tá? Percebam que eu tenho o título aberto, comando title. Eu coloco o título que eu quero e no final eu fecho o comando title. Fiz uma edição, eu salvo. Vou aqui e vou atualizar a página. Percebam que agora apareceu o título. Tá bom? Agora eu vou começar a criar o conteúdo. Para criar o conteúdo, eu vou digitar aqui no comando body. Então, por exemplo, minha primeira página em HTML. Eu digitei aqui, ó. Percebam que ele está digitado entre o body aberto e o body fechado. Menu arquivo, salvar. Percebam que agora vai aparecer aqui o texto digitado. Vamos continuar editando aqui. Vamos colocar cor. Vamos pesquisar na internet, tabela de cores HTML. Aí você vai encontrar sites, né, que vão te possibilitar. Tá vendo aqui? Eu tenho diversas cores. Você vai achar uma cor que te agrada. Então, por exemplo, quero pegar essa cor aqui. Então você seleciona esse comando, que é o comando hexadecimal, e vamos colocar uma cor. Para colocar a cor, eu tenho que digitar aqui dentro do body um atributo. O que seria um atributo? Um comando complementar. Tá? Então, bg color igual, abro aspas, colo o comando. Arquivo, salvar. Quando eu der F5, ele vai mudar a cor da minha página. Aqui dentro ainda, eu vou dar espaço, vou digitar teste. E posso colocar a cor no meu texto. Por exemplo, eu quero colocar essa cor aqui. Copia o comando, cola, fecha aspas, salva. Vocês vão perceber que vai mudar a cor. Agora a gente vai aumentar o tamanho do título. Para aumentar o tamanho do título, existem dois comandos principais. A gente vai usar o H1, tá? Que ele também vai deixar em negrito. E aqui no final eu fecho o H1. Vou salvar. Vou dar F5. Ficou maiorzinho aqui. O que eu vou fazer? Vou salvar uma imagem. Vou salvar uma imagem. Quando você salva a imagem,
é importante você lembrar da extensão da imagem. Que nem, por exemplo, aqui. Eu vou pegar uma imagem que é uma imagem animada, conhecida como GIF. Então, botão direito, salvar imagem como. Vou salvar essa imagem lá na pastinha que eu criei. Precisa estar tudo junto. Vou dar um nome para essa imagem. Vou dar um número, 01. Vou salvar. Para colocar a imagem, a gente abre o comando img, src, abre aspas, põe o nome da imagem, ponto, a extensão, que aqui no caso é GIF. Vou salvar. Vamos visualizar. Está aqui a nossa imagem. Vou pegar uma outra imagem. Só que uma imagem que não é GIF. Tá vendo? Vou pegar uma imagem que seja pequena. Ó. Botão direito. Salvar imagem como. Vou salvar lá na pasta. Vou colocar aqui 02. Importante lembrar que essa imagem ela tem uma extensão chamada JPEG. Então eu vou vir aqui. Vou copiar o mesmo comando. Vou mudar o nome. 02.jpg. Tá vendo? Eu mudei a extensão porque é uma extensão diferente. Arquivo, salvar. Vou vir aqui e vou dar um F5. A imagem ela apareceu aqui embaixo. Tá bom? O que a gente fez aqui, com base nessa estrutura, é o que vocês vão fazer, né? O que vocês vão executar. Vão ter que executar aí para fazer a atividade de hoje. Tá bom? Para fazer a atividade de hoje da página 49 do material de vocês. Certo? Dando continuidade aí, a gente vai continuar conhecendo alguns recursos que ainda tem no Windows, fazendo parte dos acessórios. Quais seriam esses recursos? Quais seriam esses acessórios? Então nós temos a lupa. A lupa ela tem a finalidade aí de dar um zoom, né? Facilitar quem tem algum tipo de dificuldade visual. Tá? Então nós temos a lupa. Além da lupa, a gente tem uma ferramenta chamada Cortana, que é essa ferramenta aqui. Né, alguns aparelhos tem a Alexa, né? E a Cortana ela serve para a gente poder trabalhar com recursos auditivos, tá? Então, você pode usar, você vincula a sua conta aqui. E aí ela permite você executar ações através dela mesmo. Tá? Então você fala o comando e ela executa o comando para você. Tá bom? Mas você tem que vincular. Temos o recurso teclado virtual. Caso você numa emergência, seu teclado deu problema, caiu café, água, danificou alguma tecla, você tem essa possibilidade de digitar por aqui, tá bom? Além disso, nós temos alguns recursos que são um pouquinho mais avançados, que seriam as ferramentas administrativas, tá? Muitas dessas ferramentas vocês vão trabalhar mais em manutenção, mas a gente vai conhecer algumas no módulo de agora, nesse módulo atual. Um deles é o agendador de tarefas. Então, o agendador de tarefas, ele funciona como um alarme, um alerta dentro do Windows, só que ele permite você criar tarefas. Permite você criar tarefas, tá? Como, por exemplo, abrir um programa. Tá? Então, vamos aqui, abrir o Word. Então você pode escolher aqui diariamente ou uma vez só, né? Então aqui eu vou colocar uma vez só. O dia vai ser hoje, vou colocar aqui às 11h55. Iniciar um programa, vou pedir para abrir um programa aqui. Qual o programa eu quero que ele abra? Aí eu vou ter que ir lá onde os programas estão instalados no computador para poder escolher
o programinha que eu quero que ele abra. Então, por exemplo, eu quero que ele abra para mim aqui o Excel. Então eu deixei gravado para ele abrir o Excel hoje. Tá vendo? Ele vai abrir o Excel para mim somente hoje. Tá? Você pode tornar uma tarefa diária, tá bom? Então, criei uma tarefa. Então, às 11h55 ele vai abrir o programa Excel. Daqui 3 minutinhos. Então, você pode, por exemplo, criar uma tarefa para desligar o computador. Então, você... eu quero que o computador desligue todo dia à meia-noite. Caso você trabalhe numa empresa. Então, você pode criar um agendador de tarefas para que desligue o computador exatamente à meia-noite. Abrir um programa, uma atividade, a internet. Então, você tem esse gerenciador de tarefas do Windows que vai te permitir abrir ou executar atividades a qualquer momento, tá bom? Por enquanto eu vou deixar aqui, daqui a pouquinho ele vai abrir o Excel, tá bom? Mas aí a gente tem outras atividades aqui, tá bom? Nessa ferramenta administrativa. Uma delas, vou dar sequência na explicação enquanto ele vai dando o horário para abrir o Excel e vocês verem que ele vai abrir sozinho. Nós temos o desfragmentador e nós temos a limpeza de disco. Esses dois aqui auxiliam numa manutenção preventiva do seu computador. Geralmente no celular a gente usa isso num recurso que tem no celular que é chamado desempenho, gerenciador de desempenho, aonde ele faz essa limpeza, né, essa organização. A limpeza de disco, ela vai permitir que o computador exclua e apague arquivos temporários, apague históricos da internet, apague atualizações antigas, né, que foram subscrevidas por atualizações novas. Tá? O desfragmentador, ele tem a finalidade de organizar os arquivos no seu disco rígido, no seu HD. Então, imagine que o HD seja um armário com milhares de gavetas, e dentro dessas gavetas você tem lá milhares de arquivos. Então, a desfragmentação, ela vai organizar essas gavetas, vai organizar esses arquivos, para que você ganhe desempenho na hora de abrir, salvar, tá? E até mesmo para ligar e desligar o computador, tá? Ó, deu o horário, 11h55. Ele precisa abrir para a gente aqui o Excel. Ó, percebam que ele abriu aqui o Excel para a gente. Certo? Ele abriu o Excel aqui para a gente. Tá? Então você tem a possibilidade de fazer abertura de programas. Bom, vamos lá. Desfragmentador de disco. Você vai clicar em desfragmentador na ferramenta e depois você clica aqui em analisar e otimizar. Aí ele vai organizar. Percebam que ele está fazendo aqui a desfragmentação, tá? Mas você pode clicar em analisar e ele vai estar analisando e depois faz a desfragmentação. Importante, gente, frisar que a desfragmentação, deixa ela fazendo, não faça nada no computador enquanto estiver fazendo, tá? Limpeza de disco, ele vai limpar os arquivos temporários, arquivos que você colocou na lixeira, tá? Então aí você clica aqui em limpar, e aí executa a limpeza, seleciona o que você quer limpar, tá bom? Nós temos aqui, dentro dessas ferramentas administrativas, informações do sistema, tá? Então você tem aqui toda a ficha técnica do seu computador, configurações, memórias, tá?
desempenho, espaços, parte de hardware também, ambiente, drivers. Então você tem tudo aqui nessa opção, tá? A gente tem aqui também monitoramento de desempenho, para você verificar como que está sendo o desempenho no seu computador, no HD, tá? Memória. Então a gente tem aqui para poder verificar. Também a gente consegue fazer uma análise. Você apertando Ctrl Alt mais Delete ao mesmo tempo, ele abre o gerenciador de tarefas, que você também pode monitorar aqui o desempenho. E o gerenciador de tarefas, você tem uma guia chamada Processos, que você pode, por exemplo, fechar qualquer programa, que não esteja respondendo no computador. Tá? Então você tem essa possibilidade aqui também. Ó, vou finalizar aqui a Cortana. Tá? Vou finalizar aqui a internet. Tá vendo que ele vai fechando os aplicativos. E você também por aqui visualiza programas que estejam consumindo memória no seu computador. E por aqui também a gente consegue identificar alguns vírus, programas maliciosos. Tá bom? Tá? Então, gente, isso daqui foi o conteúdo, foi o material que eu expliquei na aula de hoje. Tá? São recursos que nem todo mundo conhece, mas é importante conhecer, importante saber que existe, beleza? Para que vocês possam ter um desempenho mais avançado no sistema operacional Windows. Tá bom? Do mais, repetindo, façam a atividade prática da página 49, da página 49 do material de vocês e respondam as perguntas que estão separadas lá no formulário da sala Google. Tudo bem, galera? Então, um ótimo final de semana a todos e vamos lá, segunda-feira quero todo mundo aqui, hein? Forte abraço para vocês, hein? Até mais.